Eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 3 até o verso 11. Façamos a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos, e ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da sua palavra e agradecemos pelo privilégio que temos de ouvi-la, de lê-la, de também cultuar ao Senhor por meio da exposição e de ouvir a pregação da sua palavra. Louvamos a Ti por esse grande privilégio, pedimos que o Teu Santo Espírito nos fale conforme as nossas necessidades, trazendo consolo, esperança, confiança no Senhor, total dependência no meio de dias tão difíceis, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo começa essa carta com uma expressão muito comum aí no verso 3, como eu havia pedido, se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta. Ele começa com uma exposição muito comum nas suas cartas, e não somente nas suas cartas, mas nas exposições de todos os outros apóstolos que escreveram o Novo Testamento. E não somente os outros apóstolos, mas também essa era uma expressão muito comum do povo judeu, essa expressão de bendito seja Deus. A palavra bendito aqui significa literalmente abençoado ou louvado. Paulo começa então louvando a Deus e rendendo graças, demonstrando gratidão a Deus, não por uma forma muito comum que acontece no Novo Testamento, como ele faz em Filipenses 1, agradecendo a Deus em oração pela igreja de Filipenses, ou por tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja. Porém, nessa expressão, bendito seja, que é uma expressão de engrandecimento, de gratidão, ela só aparece dessa maneira, em forma de louvor, 3 vezes no Novo Testamento. Ela aparece em Efésios capítulo 1, quando Paulo, da mesma forma, começa as suas cartas louvando e rendendo graças a Deus, por aquilo que Deus fez por nós, antes da fundação do mundo,
por todas as bênçãos que Deus nos legou nas regiões celestiais por meio de Cristo, a saber, a eleição, a saber, a adoção, a saber, tantas outras coisas que nos beneficiam como igreja, somente por graça. Em 1 Pedro é a segunda vez que essa expressão aparece. 1 Pedro 3, quando Pedro louva a Deus, não pelas bênçãos passadas, mas pelas bênçãos futuras, quando ele olha para o futuro e louva a Deus, porque Ele nos regenerou, trouxe vida para nós, e nos deu uma viva esperança, ou seja, uma grande expectativa da vida em Cristo após a morte, das coisas que nós haveríamos de colher no futuro. E a terceira vez é aqui, quando Paulo expressa esse louvor, da mesma forma como se ele estivesse louvando a Deus pelas bênçãos passadas, pelas bênçãos futuras, mas ele então, de maneira completamente incomum e distintiva, ele louva a Deus no meio das circunstâncias difíceis, no meio do sofrimento, no meio da aflição, no meio da tribulação. Essa palavra aparece aí, como você pode ver, muitas vezes nesse texto. No verso 4 2 vezes, no verso 5 ele faz menção aos sofrimentos que nós sofremos. No verso 6 ele fala que eles estão atribulados. No verso 6 ele fala que ele sofre aflições, e também ele fala de sofrimento. No verso 7 ele fala de sofrimento, e no verso 8 ele fala da tribulação. Então perceba que tribulação, sofrimento, aflição são palavras sinônimas para os reveses que nós como cristãos sofremos nessa vida. E aqui nós já aprendemos uma coisa importante: nós devemos ter uma postura semelhante à de Paulo, que no meio das tribulações, no meio do sofrimento, no meio da aflição, nós precisamos render graças a Deus, porque mesmo no meio dos sofrimentos, das tribulações, nós ainda podemos enxergar muitas coisas pelas quais Deus está fazendo pelo nosso benefício, nos livrando, nos guardando, trazendo consolo e outras coisas mais que nós veremos nesse texto. Da mesma maneira que Paulo louva a Deus acima das suas circunstâncias difíceis, e essa palavra aqui, tribulação, ela era uma palavra utilizada pelos gregos para ilustrar ou para demonstrar os homens que eram criminosos e eram levados até os tribunais para que eles pudessem confessar os seus crimes. Eles colocavam cargas pesadas sobre o seu tórax, fazendo com que eles chegassem à asfixia e às vezes até à morte, porque eles não tinham força para sair daquela situação. Então, da mesma maneira como quando Paulo fala dessas tribulações, é isso que ele está querendo ilustrar para nós, que as tribulações na nossa vida muitas vezes são como essas cargas pesadas em nós, trazendo grande agonia, falta de ar, um desespero, uma fraqueza, uma impossibilidade de sair dessas circunstâncias. Essa palavra, ela também é utilizada no Novo Testamento para expressar o tipo de sofrimento que os cristãos sofrem por causa do compromisso deles com Cristo. Ou seja, o fato de nós sermos cristãos automaticamente deve nos levar a um condicionamento da nossa mente de que nós vamos sofrer. Nós vamos falar isso mais à frente. Da mesma forma como Paulo louva a Deus através das circunstâncias, há muitos outros textos que mostram para nós que essa atitude deve ser a atitude do cristão no meio das provações. Não a murmuração, não as reclamações, não a indignação contra Deus, mas a alegria por causa daquilo que Deus está operando em nós e através de nós por meio do sofrimento, e as grandes oportunidades que o sofrimento dão para que o nome de Deus seja conhecido. Tiago fala disso no capítulo 1, Pedro fala isso no capítulo 1 também, suas cartas. Nós precisamos nos exultar nas provações, porque elas vão produzir para nós uma fé depurada, um caráter mais parecido com o de Cristo, e que da mesma maneira que nós sofremos por causa de Cristo, nós também seremos consolados por Ele. O apóstolo então, ao ter essa postura no meio da tribulação, ele prova para nós
que ao contrário do que se pensa, e ao contrário do que se promete em muitos púlpitos, o sofrimento ele não é uma evidência da ausência de Deus. Dizer que o nosso Deus é todo bondoso e todo poderoso não torna incoerente os sofrimentos na vida do cristão, porque ele fala no verso 8 desse mesmo trecho que nós lemos: irmãos, eu não quero que vocês ignorem a tribulação pela qual passamos na Ásia. Ele fala assim: nós os que estamos servindo a Cristo, nós os que estamos na linha de frente da batalha pelo Evangelho, não quero que vocês ignorem que nós sofremos grandes tribulações. Está mostrando para nós que na verdade as tribulações e os sofrimentos, eles são uma evidência, não de que Deus está longe, mas que Deus está perto, de que Ele nos sustenta, de que Ele nos consola, e de que Ele fala conosco no meio das tribulações. Nessa mesma carta, pela falta de tempo, nós não poderíamos ler todos os trechos, mas se você ver no capítulo 4, Paulo fala da renúncia que ele tem pelo Evangelho, ou seja, levando a sua vida a perigos de morte. Paulo fala no capítulo 6 dos sofrimentos por causa do zelo pelo Evangelho. Paulo fala no capítulo 7 das lutas por dentro e por fora. Paulo fala no capítulo 11 dos açoites, dos perigos de morte e a fadiga que ele sofria por causa do trabalho excessivo. No capítulo 12 ele fala do espinho na carne, e no capítulo 13 ele fala da sua própria fraqueza como um canal que Deus utilizava para operar com grande poder. Na verdade, o ministério de Paulo tinha uma característica peculiar de sofrimento, porque ele foi chamado especificamente para glorificar a Deus, por meio da pregação do Evangelho, por meio da manifestação do reino de Deus, mas exclusivamente por causa dos seus sofrimentos, porque Atos 9,16, o próprio Deus diz: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, quando Paulo louva a Deus no meio dos sofrimentos, ele está mostrando para nós esse paradoxo do sofrimento com alegria na vida do cristão. Por um lado, declaramos que nós estamos sofrendo, tribulados, aflitos, tristes, provados. Por outro lado, afirmamos que estamos contentes, porque no meio de todas essas coisas, Deus está recobrando o ânimo, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu a sua salvação, Deus nos deu a sua igreja, como o principal também meio de consolo. Então, sofrimentos mostram que Deus está conosco e que Ele é perfeitamente compatível com a vida cristã. E é por isso que nesse capítulo de número 1 de 2 Coríntios, ele está mostrando para nós como nós podemos, no meio dos sofrimentos, das tribulações e de todas essas coisas terríveis que podem sobrevir sobre nós, as imagináveis e as não imagináveis que nós podemos sofrer hoje ou amanhã, nós podemos encontrar louvor a Deus. E o primeiro motivo pelo qual Paulo louva a Deus nesse texto está aí no verso 3, quando ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: Pai das misericórdias. O primeiro louvor que Paulo dá a Deus aqui é em reconhecimento da graça salvífica pelo seu povo, como um ato não merecido. Essa expressão que ele fala aqui, Pai das misericórdias, é uma menção exclusivamente à misericórdia que Deus tem dos seus filhos, mas não é a misericórdia que está relacionada a essa vida, aos sofrimentos presentes. Paulo começa mostrando e levando os nossos olhos em direção àquilo que o cristão tem de mais importante nessa vida, que é a salvação que foi dada por Cristo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que ele menciona também nesse texto. Essa expressão, as misericórdias de Deus, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ela todas as vezes aparece relacionada à ação
salvífica de Deus no meio do seu povo, ao perdão que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Perceba comigo, Salmo 51, fala assim: ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões, por tuas grandes misericórdias. Em Isaías 63, 7, ele fala que ele vai celebrar o amor e os louvores do Senhor, conforme tudo que o Senhor nos tem concedido, e sua grande bondade para com a casa de Israel, bondade que ele lhes tem concedido, segundo as suas misericórdias, e de acordo com o seu imenso amor. Em Daniel 9, ele fala: ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, o nosso Deus, porém, pertence a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra Ele. A primeira coisa que nós notamos no Antigo Testamento é que essas expressões das misericórdias de Deus é uma menção exclusiva da graça, do favor de Deus que eu e você não merecemos. No meio das tribulações, no meio dos sofrimentos, Paulo dá lugar ao pensamento de que, mesmo em meio a muitas coisas que nós sofremos, nós não somos dignos do socorro de Deus, nós não merecemos a bondade de Deus, mas pelas suas muitas misericórdias, Ele realizou atos poderosos em nosso favor. De igual modo, no Novo Testamento, capítulo 12, no verso 1 de Romanos, Paulo fala assim: portanto, irmãos, eu exorto-vos, eu rogo-vos, pelas misericórdias de Deus. E aí então ele segue, pedindo para que eles tenham uma mudança na sua ética, no seu comportamento. Mas perceba que o principal apelo de Paulo é pelas misericórdias de Deus. E quais misericórdias são essas? É tudo aquilo que foi apresentado do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11, mostrando todos os atos de Deus por um povo depravado, caído, cheio de pecado. Quando nós olhamos o livro de Romanos, Paulo apresenta um ser humano completamente maldoso, que não merece a graça de Deus, e ele apresenta um Deus completamente bondoso, que com atos de misericórdia salvou pecadores. Então, da mesma forma, o apelo pelas misericórdias, aqui quando Paulo fala sobre isso, ele está mostrando para nós que, apesar dos sofrimentos, há uma coisa poderosa, bendita, gloriosa, pela qual nós cristãos podemos louvar a Deus no meio dos dias difíceis. Louve a Deus pela salvação que Ele operou na sua vida. Comece a lembrar dos atos de misericórdia de Deus com a sua vida, e ver que Deus fez muito mais do que nós merecíamos, muito mais do que nós poderíamos pedir ou pensar. E às vezes, no meio desses tipos de sofrimento, nós somos levados a indagações semelhantes àquela de Asaf, que os ímpios prosperam, que os ímpios crescem, que os ímpios se dão bem, que os homens maus parece que não sofrem, mas os homens bons, aqueles que refletem a bondade de Deus em seus corações, porque foram redimidos por Cristo, sofrem, nos deixam. Por que essas pessoas morrem? Por que essas pessoas passam por coisas terríveis nessa vida? E qual é o consolo que Deus traz para Asaf, quando ele olha para o sofrimento dessa vida, para o cristão, e vê que muitas vezes a aparente balança da justiça está invertida? Deus consola ele, porque quando ele vai para o templo, a Bíblia diz que ele vê o fim de todos os homens, e ele vê o fim do homem mau, o homem injusto, o homem ímpio, o homem que regala das coisas boas dessa vida, mas daí ele vê o fim dos justos, e ele descansa em Deus, porque ele vê que é um fim glorioso para aqueles que sofreram nessa vida.
eles têm a promessa de uma salvação futura. Paulo começa apontando os nossos olhos para olhar para essa graça de Deus, que é superabundante na nossa vida, mas que às vezes, por causa dos nossos sofrimentos, nós nos esquecemos. Por causa dos nossos pecados também, nós tiramos os olhos dessas coisas, começamos a olhar para as coisas somente dessa terra. Os sofrimentos vêm para nos lembrar de que Deus nos deu algo muito superior à vida aqui presente. Essa é a primeira coisa pelo qual Paulo louva a Deus. Nós poderemos parar aqui, encerrar e ficar curtindo essa verdade e ficar pensando em todas as bênçãos da salvação. Mas nós vamos dar prosseguimento aqui. A segunda coisa pela qual Paulo louva a Deus é pela única consolação completa e presente vinda de Deus para cada tribulação que nós sofremos. Seria suficiente saber que Deus é o Pai das misericórdias da nossa vida, que Ele nos livrou do inferno, que Ele nos livrou da justa condenação de Deus, que Ele perdoou os nossos pecados em Cristo Jesus, que todas as nossas dívidas foram pagas por Cristo na cruz, mesmo sabendo que nós teríamos uma vida de sofrimento, mas que um dia nós estaremos completamente com Jesus. Seria suficiente. Mas perceba que Paulo também descreve Deus como Deus da consolação, no verso 3. Ele vai para o verso 4 e diz que Deus, o Deus da consolação, que nos consola, quando ele vai para o verso 4, diz que Ele nos consola em toda a nossa tribulação, não em algumas tribulações, não algumas Ele consola e outras não, mas Ele está dizendo assim, para cada tribulação, para cada sofrimento, para cada aflição, Deus é aquele que nos consola no meio delas. E aqui é uma coisa importante para nós, essa palavra consolação, no grego, é parakaleo, e ela é uma palavra polissêmica. É uma palavra polissêmica, é uma palavra que ela pode ser traduzida de diversas formas, mas o contexto vai determinar aquilo que ela significa. E aqui nesse sentido ela poderia ser traduzida como encorajamento, como consolo, que traz conforto no refrigério, como encorajamento, que traz ânimo para o desanimado, como fortalecimento, que renova as nossas forças, porque nós estamos fracos, como exortação, o que não cabe para esse contexto, que é uma correção para aquele que precisa de mudança, e também ela é usada para trazer o sentido de uma instrução e ensino, para aquele que precisa de diretrizes, de ensino e de um guia para saber como deve andar. E curiosamente, quando nós olhamos para o Novo Testamento, embora o texto não fale sobre o Espírito Santo, essa mesma palavra é atribuída de maneira pessoal ao Espírito Santo, falando que Ele é o nosso Paráclito, o nosso Consolador, que foi enviado por Cristo. E é Ele, o Espírito Santo, por meio da sua obra, que faz esse trabalho em nós, que nos consola, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos exorta quando preciso, que traz conforto e refrigério, que nos levanta, que nos instrui e nos ensina quando necessário. O Espírito Santo faz isso por meio da sua obra. Então, nós vemos aqui que Deus não somente é o Pai das misericórdias, que fez todos esses atos não merecidos, mas aqui nessa vida presente ainda, no meio do sofrimento, para cada tribulação, pela obra do seu Espírito, Deus nos consola em todas elas. E aqui, a ideia de um consolo presente, de um Deus que está sempre presente conosco no meio do sofrimento.
Como se não bastasse louvar a Deus pelas muitas misericórdias, como se não bastasse louvar a Deus pela bênção do consolo presente aqui e agora, porque Deus ameniza os nossos sofrimentos, porque Deus, Ele diminui os dias de angústia, Ele não nos priva delas, Ele não nos priva da tristeza, Ele não nos priva dos dias difíceis, mas Ele está presente nos dias difíceis. Paulo agora então louva a Deus por uma outra bênção, que é a bênção da igreja, que é a bênção da comunidade da graça, o povo eleito de Deus, como fonte de consolo. É que Paulo agora consegue ver algo de positivo no meio do sofrimento, porque ele olha para o sofrimento e ele vê que nós temos a graça de podermos consolar uns aos outros. Nós temos falado aqui muitas vezes nas pregações sobre os meios de graça, falamos sobre a ceia, falamos sobre oração, falamos sobre a palavra de Deus, mas a comunhão, ela também é um meio de graça. A unidade da igreja no meio dos dias difíceis é um meio de graça. Nós não sofremos sozinhos, nós sofremos juntos. Paulo disse, e todos os outros autores: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Então Paulo olha para a igreja e vê que no meio do sofrimento nós temos uma grande bênção, quando ele diz aí no verso 4, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ele fala assim: a consolação que nós recebemos de Deus flui no meio dos irmãos, abençoando uns aos outros. Risby disse assim, que em tempos de sofrimento, perseguição e aflição, o cristão tem alguns recursos divinos. Ele tem a palavra de Deus dentro de nós, ele tem a glória de Deus que está sobre nós, mas que nós também temos o povo de Deus ao redor de nós. Já pensou na possibilidade de ter que sofrer sozinho? Quantas vezes o povo de Deus tem sido como um bálsamo para aqueles que sofrem, para aqueles que precisam de consolo. A igreja está presente para consolar, a igreja está junto, a igreja está perto, a igreja se identifica uns com os outros nos seus sofrimentos, bem como também nas suas alegrias. E como exatamente nós fazemos isso? Como exatamente a igreja faz isso? Consola? Algumas coisas. A primeira, essa palavra capazes, no grego aqui, ela é dunamis ou dinamis, que é a palavra que Paulo usa para expressar o evangelho como o dunamis ou dinamos, a dinamite, o poder de Deus. Então quando Paulo fala para que nós sejamos capazes, ele está fazendo literalmente uma menção para que nós, a igreja, os irmãos, tenhamos o poder de Deus para consolar aqueles que estão fracos. Mas não é um poder que está inerente a nós, porque é uma segunda coisa. Ele fala que nós vamos consolar com a consolação que nós recebemos. E aqui nós vemos uma coisa importante. Quantas vezes nós sofremos diversas coisas e nós pensamos que aquilo não tem nenhum propósito na nossa vida, que aquele sofrimento é inútil. A gente passa a pensar: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo esse tipo de coisa? Mas que nós temos uma visão limitada e a gente não vê que além daquele sofrimento está levando eu e você, que é o que nós vamos falar mais para frente, a uma dependência de Deus. Futuramente, aquela experiência de dor, de sofrimento, de angústia, Deus vai usar da maneira como Ele te consolou
para que você também console aqueles que passam por coisas semelhantes. Você já viu alguém sofrendo, passando por uma coisa que você já passou, e aí você sabia exatamente como aquela pessoa se sentia? Você podia se identificar com ela na sua angústia, no seu sofrimento, e não ficou muito mais fácil de poder oferecer consolo, de ajudar aquela pessoa naquela mesma situação que um dia você já viveu, e agora você poderia ajudar essa pessoa? Porque quando você sofreu, Deus te sustentou e te consolou, e agora você está fazendo a mesma coisa. É esse o sentido que Paulo está trazendo aqui. Quando nós sofremos, Deus nos mune com a sua graça e com o seu poder. Uma experiência que nós obtemos no meio do sofrimento, para consolar aqueles que sofrem em outras situações semelhantes a nós. Por isso, irmãos, ele fala também, que em qualquer angústia, ou seja, não existe tribulação que nós não possamos oferecer consolação para as pessoas aqui e agora. E a ordem dele nesse verso é: consolem assim também aqueles que precisam de consolo. Por isso, irmãos, a experiência do sofrimento, da aflição, dos dias difíceis, ela nunca é em vão. Hernandes Dias Lopes diz assim, que Deus não desperdiça sofrimento, que Deus não desperdiça dias difíceis em nós, que os dias difíceis são grandes oportunidades de Deus nos lapidar e nos moldar, nos fazer mais forte, aprendermos mais com Ele, dependermos mais de Deus, conhecermos mais sobre a nossa fraqueza, conhecermos mais sobre o poder de Deus. Então, não olhe para o sofrimento com desprezo. É claro que eu não estou dizendo que você não deva sofrer, que você não deva se entristecer. Você é humano, nós somos humanos, nós vamos sofrer mesmo, nós vamos chorar mesmo, nós vamos ficar angustiados mesmo. Mas olhe para os sofrimentos com a sensibilidade, com os olhos de Deus, sabendo que de alguma maneira isso tudo vai reverter em glória para a igreja, em glória para Deus, em bênção para a igreja, em crescimento espiritual para você. Paulo então louva a Deus, além de louvar pelas misericórdias que foram concedidas antes dos tempos eternos, além de louvar a Deus pela consolação presente com que o próprio Deus nos consola, além de louvar a Deus pela bênção e oportunidade de nós oferecermos consolos para aqueles que sofrem, ou também sermos consolados no meio do sofrimento pelos nossos irmãos, Paulo louva a Deus, porque a participação nos sofrimentos de Cristo, elas vão legar para nós uma grande participação também do seu consolo. Veja o verso 5 e também o verso 7 desse capítulo 1, ele fala assim, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transbordam por meio de Cristo. Mas olha o que ele diz no verso 7, ele fala assim: a nossa esperança está firme, sabendo que, estando convictos de que, visto que nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo, assim também nós o seremos participantes da sua grande consolação. Frequentemente, irmãos, a Bíblia fala do sofrimento do início ao fim. Sofrer é uma coisa que a gente só precisa estar vivos. Sofrimento sobrevém a todos. Pedro fala isso, que nós podemos escolher como nós vamos sofrer. Se nós vamos sofrer porque nós somos homens maus, ou se nós vamos sofrer porque nós somos cristãos. Qual que é melhor? Sofrer longe de Cristo ou sofrer perto de Cristo? É melhor sofrer perto de Cristo. É melhor sofrer por causa de Cristo. Porque o sofrimento sem Cristo, ele nada mais é do que um sofrimento que no final ainda vai legar mais sofrimento. Mas para aqueles que sofrem, apegados a Jesus, uma promessa de consolação futura para essas pessoas. E aqui, nós temos essas promessas
que nós vamos sofrer pelo simples fato de sermos cristãos. Esses sofrimentos de Cristo que transbordam sobre nós, é uma identificação literalmente de que nós como cristãos sofremos compartilhando das coisas que Cristo sofreu nessa vida, pelo simples fato de afirmarmos a nossa fé. Paulo fala isso em Filipenses 1:29, que foi nos concedido não somente o privilégio de crer, mas também de sofrer. 2 Timóteo 3:12 fala que aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo vão sofrer perseguições. Em Lucas 21:17, o nosso Senhor Jesus diz: por causa do meu nome sereis odiados. Em Mateus 24:9 fala que muitas nações iriam odiar os cristãos por serem seguidores de Cristo. E aqui especificamente é o sofrimento por causa da fé cristã, por causa de uma identificação com a fé cristã. Então ele promete: se de tal modo nós vamos ter esses sofrimentos que são numerosos, que são múltiplos, nós também teremos de ter a consolação da parte de Deus. Participar dos sofrimentos de Cristo então vai também trazer para nós a oportunidade de participarmos do seu consolo. 1 Pedro 4,13 fala: alegrai-vos, porque vocês são participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Paulo diz em Romanos 8,17: se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Em 2 Timóteo 2, do 11 ao 13, Paulo fala: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Mas se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, permanece fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Perceba que esse é apenas um dos versículos que eu estou citando, que está repleto no Novo Testamento de promessas, de que aqueles que sofrem em Cristo nessa vida, terão uma quantidade imensurável de consolo e glória na vida futura. No próprio capítulo 4 dessa carta, Paulo fala que as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, as tristezas, as pressões que nós vivemos nessa vida, elas são leves, elas são momentâneas, elas são passageiras, mas que o consolo futuro, ele é um eterno peso de glória. Paulo compara as tribulações como leve e o consolo como um grande peso. Paulo fala das tribulações como passageira, mas ele também fala da consolação como eterna, nunca vai ter fim. Quando nós olhamos para a Escritura, Cristo passou por todos os seus sofrimentos aqui na terra com essa mesma perspectiva. Lá em Hebreus 12:2 diz assim, que Cristo, por causa da alegria, ou seja, do gozo, do consolo, além do sofrimento que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, mas agora está assentado à direita do trono de Deus. E a Bíblia fala em Pedro que nós precisamos trilhar o caminho de Cristo, para que nós um dia possamos também desfrutar da sua glória. Nós temos o exemplo de Paulo, que fala isso em Filipenses 3. Então aqui fica uma coisa importante para mim, para você. O sofrimento para nós cristãos, ele é sim uma realidade, mas ele é diferente do tipo de sofrimento que o homem ímpio vive. Porque o cristão, ele passa pelo sofrimento com uma mentalidade completamente diferente. Jonathan Edwards, grande pregador, grande teólogo, grande filósofo, que Deus usou com muito poder, ele diz assim que a terra é o único inferno que os cristãos irão suportar, e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Ele fala dessa experiência agridoce que nós muitas vezes temos aqui nessa vida, que ora é de muito sofrimento, mas ora também de muita alegria e muito prazer.
E ele identifica que os piores sofrimentos dessa vida vai ser o único tipo de inferno que o cristão pode vivenciar. Mas que para o descrente, que tem a promessa da condenação eterna, é o mais próximo das bênçãos que Deus pode conceder para ele, aos prazeres dessa vida. Mas para o cristão não, há prazeres muito além desse em Cristo. Paulo louva a Deus também, porque as tribulações, elas redundam em salvação e consolo no meio do povo de Deus. E aqui ele traz uma questão especificamente do sofrimento e da renúncia própria, porque ele fala no verso 6, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, o qual vai produzir em vocês perseverança, para que vocês possam suportar as mesmas aflições que nós também sofremos. Paulo fala de uma coisa aqui que é importante, como ele já demonstrou em outras cartas, que os sofrimentos dos apóstolos, especificamente os seus, eles contribuíam para o avanço do Evangelho, porque quando ele sofria em prisões e cadeias e perseguições, o Evangelho avançava, o Evangelho chegava em lugares impensáveis. Por causa da sua autorrenúncia, do seu sacrifício, novos convertidos chegavam à fé. E ele fala, isso é para o consolo de vocês e salvação de vocês. Talvez ele estivesse fazendo uma menção aos dias difíceis que ele viveu quando ele plantou essa igreja em Coríntios, a oposição que ele sofreu, tantas outras. Mas ele fala aqui uma segunda coisa, pelo fato dele sofrer, e esses irmãos se preocuparem com ele, e ele fala isso no capítulo 7, quando ele fala de Tito, que trouxe a notícia para ele, que a igreja se preocupava com ele. Ele fala assim, quando vocês recebem notícias minhas, que eu fui consolado, isso também consola vocês. Então Paulo olha para os sofrimentos de todas as perspectivas, e ele só vê bênçãos, porque quando ele sofre, o Evangelho avança, e quando ele é consolado, a igreja é consolada. Então ele olha dessa perspectiva. Paulo também louva a Deus, em sexto lugar, porque as tribulações, elas realçam e elas purificam a nossa confiança no único que de fato nós podemos confiar, no meio das tribulações, no meio dos sofrimentos. Não há nenhum refúgio maior, melhor, mais seguro do que Deus no meio da angústia e do sofrimento. E é difícil para nós aprender isso. É uma coisa que próprio apóstolo Paulo, homem experiente, plantador de igreja, sofredor por causa do Evangelho, que sofreu diversas dificuldades, viu a morte de perto muitas vezes, viu irmãos naufragarem na fé e se perderem, viu muitas coisas, viveu muitas experiências. Como ele mesmo diz, ele carregava no seu corpo as marcas de Cristo Jesus, por causa dos chicoteamentos, dos apedrejamentos, das prisões, dos açoites. Ele vai para o verso 8, para relatar uma experiência, a fim de ilustrar exatamente aquilo que ele demonstrou nos versos anteriores, que ele, como alguém que sofreu uma experiência devastadora, ele viu a morte de perto, ele ficou desconsolado, entrou em depressão profunda, tristeza, abismo, lágrimas. Ele não viu recurso na mão humana, ele não viu recurso no favor dos homens, ele não pôde apelar para a sua cidadania romana, nem para as suas credenciais de hebreus, ele não pôde apelar para nada, mas ele chega a dizer que ele viu a sentença de morte chegar, e tudo isso aconteceu com o único objetivo, levá-los à confiança somente em Deus. Veja o verso 8, ele fala: irmãos, eu não quero que vocês ignorem a tribulação pela qual passamos na Ásia. E aqui
As pessoas tentam identificar se essa tribulação ela foi relatada em alguma parte da Escritura, mas ninguém, definitivamente ninguém, fala assim, isso aqui é o que ele sofreu em tal lugar. Sugerem que foi em Atos 19, quando ele foi perseguido por Demétrios, um fabricante de imagens, por causa do templo da deusa Diana. Paulo chega lá, prega o evangelho, as pessoas que praticavam bruxaria começam a queimar os seus livros, começam a jogar suas imagens. Paulo mexe com a economia da cidade, principal fonte de lucro dos idólatras, e aí todo mundo quer a cabeça de Paulo, e aí ele tem que sair de lá fugido. E Paulo relata muitas vezes, em muitos lugares da Bíblia, em que ele foi livrado da morte, por causa de diversas coisas que Deus colocou no seu caminho. Ele chega a citar em Romanos capítulo 15, que Priscila e Áquila arriscaram para salvar a sua própria vida. Ele chega a citar em outros lugares de irmãos que se expuseram ao perigo para ajudá-lo a fugir daqueles que perseguiam ele. Ele chega a falar de uma ocasião em que ele foi descido por uma janela dentro de um cesto, em uma grande muralha, para que aqueles que queriam perseguir ele, estavam montando guarda para matar ele, não pudessem vê-lo, e ele pudesse se esconder e fugir. E ele fala que essa tribulação que ele sofreu, que nós não sabemos ao certo que tipo de tribulação foi essa, e olha que Paulo dá uma lista para nós. Se você ler essa carta de 2 Coríntios, é a carta que ele mais vai falar dos sofrimentos dele, é a carta que ele mais vai falar das suas angústias, é a carta que ele mais vai falar de todas as suas aflições. Ele chega a dizer que essa experiência ele diz assim, foi muito acima das nossas forças. Ele fala assim, foi insuportável. Ele sentiu que ele não tinha força e nem capacidade para lidar com aquilo. Ele viu a sua fraqueza na hora da dor, ele viu a sua fraqueza na hora do sofrimento. Ele falou, eu não consigo. Aí depois disso, ele chega a dizer que ele desesperou da própria vida. Ou seja, Paulo está falando assim, fiquei depressivo, fiquei angustiado, olhei para a vida e fiquei desesperado. Não tinha nada naquela hora que pudesse trazer um pouco de esperança para ele, no meio do sofrimento. Ele chega a falar da sua percepção. Ele fala no verso 9, na verdade, tínhamos sobre nós, ele estava em um grupo aqui, né? A sentença de morte. E aqui é uma percepção que ele tem. Ele fala assim, dessa vez eu vou morrer. Paulo foi picado por víboras, Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu fome, passou frio, foi preso, foi apedrejado, foi chicoteado, foi perseguido de diversas formas. Ele viu a morte muitas vezes chegar perto, mas dessa vez aqui ele falou assim, a sentença de morte está decretada, chegou o fim, agora é o final, acabou, nós vamos morrer. E ele fala que Deus então levou ele a essa experiência tão extrema, com um único objetivo. Ele fala aí, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Irmão querido, irmã querida, Deus leva eu e você a viver situações difíceis, que extrapolam a nossa força, a nossa condição, em todos os sentidos, para que eu e você não confiemos em Deus e mais alguma coisa, mas somente nele. Ele nos leva a situações em que o plano de saúde não pode ajudar, em que a mão dos médicos não podem ajudar, em que o favor dos amigos não podem cooperar, em que nada pode mudar a nossa situação, mas somente aquele que é poderoso para ressuscitar os mortos. E aqui Paulo está querendo deixar claro para nós que os sofrimentos têm esse objetivo, de levar a gente a aprender
A confiar em Deus, porque a confiança é uma coisa que Deus faz de maneira pedagógica, diariamente em nós, pelas circunstâncias, pelas experiências que nós vivemos. A gente vai aprendendo cada vez mais a confiar em Deus, conforme a gente vai caminhando essa vida cristã que Deus nos deu. E ele fala assim, né? Para confiar no Deus que ressuscita os mortos. Olha que coisa maravilhosa. Há duas coisas aqui que nós podemos entender. Primeiro, ele está falando do poder de Deus, que só aquele que é poderoso para ressuscitar mortos poderia operar o milagre da situação, e operou, livrou eles da morte. Mas a ressurreição dos mortos, caso ele viesse encontrar a morte, era uma esperança também, porque para o cristão, e Paulo sabia disso, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo, também nos ressuscitará, como ele fala em 2 Coríntios 4,14, como ele promete em muitos textos da Escritura, porque Cristo venceu a morte, os cristãos também vencerão a morte, caso tenha chegado o grande dia em que Deus vai nos chamar para a sua presença. Isso tem que trazer confiança e segurança para o nosso coração. É claro que nós precisamos em todas as situações nos cuidar, porque quando Paulo era perseguido, ele via que a morte estava perto, o que ele fazia? Ele fugia, ele escapava da morte, mas ele sabia que se aquele grande dia em que Cristo há de chamá-lo chegasse, ninguém poderia impedir, e Deus está no controle dessas coisas, cuidando de nós, cuidando de todos, que isso console o nosso coração. E aí Paulo fala no verso 10, ele nos livrou nessa situação, desse tão horrível perigo de morte, e continuará nos livrando. Ele tem uma convicção de que Deus vai continuar trazendo livramento para nós, ele sabe disso, mesmo que da própria morte. No dia em que nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós seremos livrados das consequências eternas da morte, do pecado, porque nós estaremos com Cristo. Em sétimo e último lugar, Paulo louva a Deus por um último recurso, mas não menos importante, tão importante quanto, a uma coisa que nós recorremos nos dias de aflições e angústias, que é o poder da oração intercessora, é o poder da oração da igreja no meio das dificuldades. Por isso que nós temos um boletim diário no grupo da igreja, pedindo orações, porque nós cremos em um Deus que responde orações, nós cremos em um Deus que abençoa pessoas por meio da oração, nós cremos no poder da oração. As tribulações, elas vêm sobre nós, para que a nossa esperança e confiança seja demonstrada por meio da oração. Quando nós declaramos a nossa incapacidade para lidar com os problemas, oramos para que Deus venha nos munir de graça, promover as circunstâncias favoráveis para os problemas. Para lembrar as pregações passadas, a oração, por exemplo, é o recurso que nos ajuda a vencer ansiedades, como foi dito em Filipenses 4. Em Mateus 6, a oração é o recurso de um relacionamento íntimo com o Pai. Em Tiago 5, a Bíblia fala que é pela oração que Deus restaura os doentes. Em outras passagens da Escritura, é por meio da oração que Deus abençoa a pregação do Evangelho. Por isso que todas as vezes que nós lemos a Escritura, antes de pregarmos, nós oramos a Deus, porque nós sabemos que é o Espírito Santo que realiza a obra dentro dos corações. A oração aqui se demonstra como o recurso para nós clamarmos a Deus para nos livrar dos grandes perigos, dos grandes problemas, das grandes provações. Como diz John Piper,
Tudo que acontece na minha vida e na sua vida, acontece para te pôr de joelhos. Sejam as bênçãos, sejam os revés dessa vida, sejam as grandes alegrias ou as grandes tristezas, essas coisas têm que te pôr de joelhos. Se você não se dobrou diante de Deus, clamou por socorro, faça isso hoje, faça isso agora, porque as coisas que acontecem na sua vida, acontecem para te pôr de joelhos diante de Deus, para colocar eu e você quebrantados diante do Senhor, humilhados perante a sua poderosa mão, clamando por socorro, clamando por misericórdia, clamando pela sua graça, pelo seu perdão, pelo livramento. A oração é esse recurso para nós. Ore a Deus em todo tempo, todo lugar, clame a Ele. E Paulo mostra para nós que a nossa oração, acima de tudo, ela não deve ser egoísta, porque quando Paulo fala para essa igreja orar por ele, aí no verso 11 ele fala assim, ó, Deus ainda vai nos livrar, com a ajuda também das vossas orações por nós. Ele fala, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito. Paulo não pede que a igreja ore só para ele ser livrado da morte. Paulo não pede para que a igreja ore, para que o trabalho continue sendo feito somente. Paulo pede para que a igreja ore e seja respondida, e no final, ela dê graças a Deus, porque Deus respondeu as orações. Paulo está ensinando para nós precisamos orar a Deus, para a glória de Deus, no final de todas as coisas. A igreja pode ver as suas orações sendo respondidas. Aplicações finais. Precisamos aprender a louvar a Deus no meio dos sofrimentos, e não somente murmurar. Não podemos colocar o sofrimento versus Deus, mas entender que no meio do sofrimento, Deus está agindo em nós e sobre as circunstâncias. Precisamos aprender a exercer paciência no meio das tribulações. É assim que o consolo de Deus se torna efetivo em nós. No verso 6, Paulo fala que olhando para a sua experiência, nós possamos aprender a suportar as tribulações como ele também suportou. Sabendo que essa paciência, ela é uma virtude cristã, que também é descrita nos frutos do Espírito, que Deus dá a nós. Deus, no meio do sofrimento, se revela como esse Deus misericordioso, que consola, que nós podemos confiar, que salva e põe fim às aflições e renova o aflito. A igreja, meus irmãos, é um bom lugar para sofrer. Não queira sofrer no mundo, não queira sofrer longe de Cristo. Não há lugar melhor para sofrer do que na comunidade dos salvos, porque aqui nós temos uns aos outros. Aqui nós somos um povo que quer se unir para cuidar uns dos outros, para a glória de Deus. Nós precisamos saber que os consolos presentes também, eles são apenas uma sombra e um vislumbre futuro do grande consolo e das bênçãos e das alegrias que serão derramadas sobre nós naquele grande dia em que haveremos de encontrar com Cristo. O povo de Deus é o povo da intercessão, é um povo que ora e clama por aqueles que precisam de livramento, de consolo.